Sejam todos bem-vindos. Voltamos ao Pergunte ao Espaço do Evangelho e nós estamos sobre o tema sobre as tatuagens. Eu estou rindo porque é interessante. Alguns assuntos também nos provocam a pensar. Nos provocam tanto que nós vamos estudar o assunto e quando começamos a estudar o assunto, quando vemos, nós temos várias coisas para falar. E hoje eu venho trazer 4 aspectos que são de bastante destaque em muitas discussões sobre a tatuagem, se ela é certa ou errada, se ela deve ser feita ou não, sobre se ela afeta o perispírito, que falávamos então na semana passada. E o primeiro aspecto que vamos destacar hoje é aquilo que nós falávamos da sintonia mental. Por que é importante destacar esse aspecto? Porque há certos desenhos que são feitos no corpo, desenhos ditos escabrosos, funestos, sensuais, palavreados chulos, por exemplo, que esses então acabam sendo formadores de preconceito da visão da tatuagem. E outra coisa que nos salienta a doutrina é que essas impressões no corpo, por ter uma sintonia mental com esse tipo de desenho, podem então atrair espíritos inferiores. Veja, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que podem atrair espíritos inferiores. Por quê? Porque se a nossa psicosfera mental, ou seja, eu tenho pensamentos, em torno de mim se gera uma psicosfera cheia de pensamentos. No meu espírito gera uma energia, vamos chamar assim, mental, em torno de tudo aquilo que eu vou pensando. E essa psicosfera nos acompanha após a desencarnação. Então, aí é que alguns defendem que não é para fazer tatuagem, porque você estaria atraindo energias, atraindo espíritos e ficando nessa companhia. Bom, se na minha mente se criou isso, então isso, o meio em que vivo e o pensamento que tenho, eu vou continuar ligado a pessoas de padrão vibratório semelhante. Lembra? Sintonia. Agora, vale ressaltar, se eu tenho um desenho no meu corpo e esse desenho, seja lá o que for, mas no meu padrão mental eu continuo cada vez mais me elevando, que tipo de sintonia eu vou atrair? Que tipo de padrão vibratório estará em meu pensamento, em meu coração, em minha alma? O segundo aspecto que vamos considerar é aqueles que dizem que então nós temos que cuidar do nosso corpo físico e que dizem então que fazer tatuagem seria não cuidar do corpo físico. Certo, a doutrina espírita pede para que nós cuidemos do nosso corpo físico. Afinal, ele é o nosso meio de estarmos aqui encarnados, o nosso santuário para esta vida, o nosso vaso celestial, o nome não importa. O nosso corpo físico nos serve para estarmos encarnados. Então aí, certas atitudes dizem que são agressões que ferem o nosso corpo. Será que uma tatuagem causaria um dano irreversível ao nosso corpo físico? Boa pergunta. Será que isso vai causar um dano ao corpo, levando à morte, levando à destruição? A doutrina espírita, de fato, não estimula a tatuagem, porque estamos falando então da lei de conservação. Somos, então, levados a conservar o nosso corpo. É uma das leis divinas, uma das leis naturais, uma das leis que nós, então, como cristãos, seguimos. Porque nós já dissemos, o nosso corpo é um santuário e para isso nós devemos preservar, evitando maltratá-lo quando não há um fim útil, quando não há um bem para nós e para o próximo, para a humanidade. Mas aí nós vamos buscar Allan Kardec na questão 725 de O Livro dos Espíritos, onde a pergunta é a seguinte:
Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? E a resposta dos espíritos, abre aspas. A que vem semelhante? Pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. Fecha aspas. Interessante, não? Será? Qual o uso que está sendo feito dessa tatuagem? Uma mãe que não come e se sacrifica para alimentar os filhos é bem vista aos olhos do pai, bem diferente de uma pessoa que não come e sacrifica o corpo por conta da beleza e da estética, pois nessa situação a causa é a vaidade e não o amor. E aí nós poderíamos nos perguntar, como então dizer que uma pessoa que fez tatuagem não tem amor dentro de si? É só pergunta. Eu não posso responder, porque cada um tem que ser livre em sua consciência para se perguntar: eu estou violando alguma lei divina? Terceiro ponto que queremos destacar. Será que uma tatuagem mostra o caráter de uma pessoa? É, porque alguns dizem que pessoas tatuadas não têm caráter. Nossa, que preconcepção! Na verdade, o que realmente importa e fará diferença é o interior, o que está em nosso coração. É a vivência da lei do amor, como já falávamos, e da caridade. Não é o fato de ter tatuagem que fará uma pessoa merecer ou não uma vida feliz na espiritualidade, mas sim a vivência do Evangelho. Se formos bons, ajudarmos o próximo, amar, seremos recebidos de braços abertos no plano espiritual. Vamos parar de ter preconcepções em relação aos outros e analisar se esta questão não é algo relacionado a nós mesmos? Quarto ponto que queremos destacar, que é: marca ou não o corpo perispiritual? Marca ou não o corpo espiritual chamado de perispírito? No plano espiritual, você poderá ou não manter as suas tatuagens. Isso porque o nosso perispírito tem uma propriedade plástica. Segundo a nossa colega Vanessa, que é a quem cuida desse espaço, Pergunte ao Espaço do Evangelho, ela diz que a Bíblia do perispírito é o Zimmermann. Sim, é verdade. Se nós formos lá ler todas as propriedades do perispírito, nós vamos perceber que ele é muito moldável. E sabe que ele é moldado pela força do pensamento e da vontade? E ele vai adquirir a forma que nós quisermos? Ou que nós então programamos na vida espiritual para vir na vida física? Assim como eu ou você poderemos então, por exemplo, adquirir no plano espiritual a forma da nossa última encarnação. Nós podemos também adquirir as das reencarnações anteriores e, se assim desejarmos, podemos moldar o perispírito pela vontade e pelo pensamento. Se eu continuar a ter pensamentos impróprios, impuros, que tipo de molde eu vou usar? Eu vou para uma festa, que tipo de roupa eu vou vestir? Então, se pensar desse modo, eu não poderia nem usar mais um vestido florido? Brincadeirinhas à parte, é pela vontade e pelo pensamento que nós vamos então levar essa nossa ideia adiante. Os que se tatuam devem procurar identificar os seus motivos mais íntimos, pois seu perispírito vai retratar no plano espiritual esses motivos, esse interior, seja positivo ou negativo. Agride o corpo espiritual todas as vezes que se prejudica o semelhante através, por exemplo, da maledicência, da agressividade, da violência, da preconcepção ou preconceito. Na verdade, os adereços afetam menos o corpo perispíritico do que as nossas atitudes e pensamentos. Vamos parar para pensar se nós não estamos usando da nossa palavra para julgar o outro, para maltratar, para sermos agressivos?
para sermos então maledicentes, agressivos e violentos? Não é pior do que ter uma tatuagem no corpo? O espírito André Luiz elucida não ser o perispírito reflexo do corpo físico, sim esse a refletir a alma, elucidando inclusive que para o tratamento de lesões do corpo espiritual na espiritualidade, os servidores da medicina espiritual penetram e estudam a história do enfermo, os mecanismos da doença, né, desenvolvida, e verificam a probabilidade de êxito com a realização de exames nos tecidos psicossomáticos. Mente, soma, corpo, psicossomáticos. E a análise dos cuidados da ficha, né, na nossa ficha de reencarnação daquele paciente, de modo a poder indicar com precisão acerca da reversibilidade ou da irreversibilidade da moléstia perispiritual antes de uma nova encarnação. Olha, é importante estudar Evolução em Dois Mundos, neste capítulo que nós falávamos na primeira vez que nós estivemos aqui falando sobre tudo isso. Então, quer dizer que eles estudam e percebem. Tem como mexer? Essa mente está aberta para que possamos, então, nessa ficha reverter tudo isso? Retirando, inclusive, as tatuagens, se não forem mais necessárias. As tatuagens ou as pequenas mutilações que alguns indivíduos elaboram como forma de demonstrar amor, a exemplo de alguém que grava o nome do seu pai ou da sua mãe no corpo de um modo discreto, não trariam, logicamente, os mesmos efeitos que ocorreriam com aqueles que se tatuam de modo resoluto, movimentados por anseios mais grosseiros. Aqui importa verificarmos se tais indivíduos não estão mutilados psíquica, emocional e espiritualmente. Eu espero sinceramente que eu tenha conseguido responder essa questão que tanto me mobilizou para estudar. Que assim seja e assim será.